Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal, meu nome é Silvia. Tenho 43 anos e moro em cidade do interior do Paraná que não vou identificar. Há 6 meses vivi pesadelo absoluto quando descobri que minha filha Luana, de 16 anos, tinha dado à luz sozinha no banheiro de casa 3 meses antes, sem eu saber que estava grávida, que bebê tinha nascido vivo, mas ela entrou em pânico e sufocou ele com toalha, e que tinha escondido o corpo do bebê morto dentro de mochila no fundo do armário do quarto dela, durante 3 meses, até cheiro insuportável de decomposição me levar a investigar e descobrir horror. Luana está respondendo processo por infanticídio e ocultação de cadáver. Pode ser condenada a até 6 anos em instituição para menores. Psiquiatras forenses diagnosticaram ela com episódio psicótico pós-parto e transtorno dissociativo. E eu vivo com culpa esmagadora de não ter percebido gravidez da minha filha adolescente que morava comigo, e de não ter evitado tragédia que destruiu 2 vidas. Essa história é sobre como gravidez pode ser escondida, até de mãe que mora na mesma casa, sobre pânico absoluto que adolescente não preparada sente durante parto solitário, sobre decisões tomadas em estado mental alterado que resultam em crime irreversível, sobre sistema que falha em educar adequadamente jovens sobre reprodução e opções disponíveis, sobre família que não tem comunicação aberta suficiente para a filha se sentir segura revelando gravidez indesejada, e sobre como vivo agora sabendo que tenho neto que nunca conheci, que morreu nas mãos da própria mãe adolescente, que é minha filha, e que agora enfrenta consequências legais devastadoras por ato que cometeu em estado de desespero e pânico. Preciso começar do início para explicar como chegamos nesse ponto de horror absoluto. Luana nasceu em 2007. Foi minha única filha. Criei ela sozinha desde que tinha 2 anos, quando o pai dela me abandonou e desapareceu sem pagar pensão ou manter contato. Trabalhei vida inteira como auxiliar administrativa, ganhando salário modesto que mal cobria despesas básicas. Vivíamos com dificuldade financeira constante em casa alugada, simples de 2 quartos em bairro popular. Luana era boa menina durante a infância, estudiosa, quieta, obediente, não dava trabalho. Tínhamos relacionamento próximo de mãe e filha única que dependem uma da outra. A adolescência de Luana começou relativamente normal. Entrou em puberdade aos 12 anos com desenvolvimento físico típico. Menstruação começou aos 13. Corpo mudou gradualmente de menina para jovem mulher. Continuava sendo aluna dedicada com notas boas. Tinha algumas amigas próximas da escola. Passava a maior parte do tempo livre em casa porque não tínhamos dinheiro para atividades extras caras. Relacionamento nosso continuava bom durante esses anos. Conversávamos sobre escola, amizades, planos futuros. Ela compartilhava aspectos da vida dela comigo, embora com a adolescência viesse naturalmente mais privacidade e tempo sozinha no quarto. Quando Luana tinha 15 anos, notei que começou a sair mais frequentemente com amigas. Idas ao shopping, festinhas de aniversário, encontros em praça pública, comportamento normal de adolescente socializando. Permiti essas saídas com ressalvas de horário de retorno e exigência de me manter informada de onde estava. Luana sempre respeitou regras, voltava no horário combinado, não tive razões para desconfiar que estava fazendo algo preocupante. Conversa sobre sexo, namoro e contracepção foi superficial. Mencionei importância de não engravidar jovem demais, de focar em estudos primeiro, de usar camisinha se decidisse ser sexualmente ativa, mas não foi conversa profunda ou frequente porque assumi que Luana, sendo menina responsável, ia tomar decisões certas quando o tempo viesse. No começo de 2023, quando Luana tinha 16 anos recém-completos, notei algumas mudanças sutis nela, que não interpretei como gravidez, porque possibilidade nem passou pela minha cabeça. Ela começou a usar roupas mais largas, moletons grandes mesmo no calor, calças de cintura alta folgadas. Achei que era mudança de estilo de adolescente seguindo moda. Ganhou algum peso que atribuía a crescimento normal de adolescente. Ela sempre foi magra e poucos quilos a mais não pareceram alarmantes. O humor dela ficou mais instável, irritável com mais frequência. Se trancava no quarto chorando às vezes. Mas adolescentes têm oscilações hormonais e emocionais, então não pareceu fora do normal. Luana começou a reclamar de dores na barriga frequentemente. Disse que tinha cólicas menstruais terríveis. Ofereci medicação para a dor. Ela aceitava e dizia que melhorava. Não questionei mais profundamente.
Não insisti em levar ao médico porque cólicas menstruais são comuns e ela não pediu ajuda médica especificamente. Com retrospectiva, agora percebo que eram contrações de Braxton Hicks ou outros desconfortos de gravidez que ela atribuía a cólicas. E eu acreditei porque não tinha razão para suspeitar de gravidez em filha de 16 anos, que parecia ainda ser criança aos meus olhos. Durante meses que agora sei que Luana estava grávida, ela continuou indo para a escola normalmente. Mantinha notas razoáveis, embora tivessem caído um pouco, interagia com amigas, parecia estar vivendo vida normal de adolescente. Barriga dela cresceu, mas escondida sob roupas largas e postura curvada, nunca ficou obviamente proeminente para mim, que via ela diariamente e não estava procurando sinais de gravidez. Luana nunca mencionou nada sobre estar grávida, nunca pediu para ir ao médico, nunca revelou que estava em relacionamento sexual com alguém, guardou o segredo completamente. No dia 9 de dezembro de 2023, dia que marcou o começo do pesadelo, acordei às 6 da manhã como sempre para me preparar para trabalho. Luana normalmente acordava às 7 para ir para a escola que começava às 8, mas naquele dia bati na porta do quarto dela às 7h15 porque não tinha ouvido ela se mexer e não queria que se atrasasse. Ela respondeu de dentro dizendo que não estava se sentindo bem, que estava com dor de barriga forte, que queria faltar escola naquele dia. Permiti porque ocasionalmente ficava doente e faltava, não parecia nada extraordinário. Disse que ia deixar dinheiro na mesa para ela pedir comida se tivesse fome, que voltava do trabalho às 6 da tarde como sempre. Saí para trabalho às 7h30, deixando Luana em casa sozinha, como tinha feito dezenas de vezes antes quando ela ficava doente. Dia de trabalho foi normal, ocupado. Não pensei muito em Luana durante o dia, exceto enviar mensagem no almoço perguntando se estava melhor. Ela respondeu que sim, que estava descansando. Voltei para casa às 6h10 da tarde. Entrei e chamei Luana. Ela respondeu do quarto dizendo que ainda estava deitada. Não desceu para jantar comigo, o que era incomum, mas não alarmante se estava doente. Jantei sozinha. Lavei louça. Às 8 horas subi para ver como ela estava. Bati na porta do quarto. Ela disse para entrar. Abri porta e a vi deitada na cama, coberta até pescoço com cobertor. Rosto pálido, olhos vermelhos como se tivesse chorado. Perguntei se precisava ir ao médico. Ela disse que não, que já estava melhor. Perguntei se tinha comido algo. Ela disse que tinha comido bolacha que tinha no quarto. Conversa foi breve porque ela parecia querer dormir, então saí deixando ela descansar. Não notei nada obviamente errado naquele momento. Não percebi que tinha acabado de dar à luz horas antes. Que o corpo dela estava em trauma pós-parto. Que estava em choque psicológico profundo. Não vi absolutamente nada porque não estava procurando. E porque Luana escondeu magistralmente. Semanas seguintes, Luana continuou estranha. Mais quieta que o usual. Passava ainda mais tempo trancada no quarto, mas atribuía à adolescência e possível depressão, que pensei em eventualmente levar para a psicóloga, avaliar, mas não fiz imediatamente porque não parecia emergência. Luana voltou para a escola após alguns dias faltando, continuou rotina aparentemente normal, vida seguiu. Aproximadamente 3 meses após aquele dia de dezembro, início de março de 2024, comecei a notar cheiro ruim vindo do quarto de Luana. Inicialmente achei que era roupa suja acumulada ou comida esquecida que estava estragando. Pedi para ela limpar quarto. Ela disse que ia limpar, mas cheiro continuou e foi piorando progressivamente. Após uma semana de cheiro ficando insuportável, fui até quarto dela enquanto estava na escola para investigar fonte, abri janelas, procurei debaixo da cama, atrás de móveis, revirei gavetas, até que abri o armário dela. No fundo do armário, atrás de pilha de roupas, havia mochila escolar velha que Luana não usava mais. Mochila estava parcialmente aberta e cheiro horrível vinha dali. Abri completamente a mochila e o que vi dentro vai me assombrar até morrer. Corpo de bebê em avançado estado de decomposição. Pele escurecida e desprendendo. Feições irreconhecíveis, envolto em toalha suja de sangue seco, claramente morto há semanas ou meses. Grito que saiu de mim foi visceral. Deixei mochila cair no chão, corri para fora do quarto vomitando. Liguei para a polícia com mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Polícia chegou em 15 minutos. Expliquei entre soluços histéricos que tinha encontrado o corpo de bebê no quarto da minha filha. Policiais subiram, encontraram mochila onde deixei no chão, confirmaram presença de corpo, isolaram cena, chamaram perícia, começaram a investigação imediatamente. Me levaram para a sala para interrogatório inicial enquanto perícia trabalhava no quarto. Perguntaram sobre Luana, se sabia que estava grávida, se sabia de bebê. Respondi chocada que não tinha ideia de nada, que não sabia que Luana estava grávida, que acabava de descobrir corpo com eles. Luana estava na escola, polícia foi buscá-la,
Trouxeram ela para casa, ela viu movimentação policial e entrou em colapso. Começou a chorar compulsivamente. Confessou tudo imediatamente sem tentar negar. Disse que tinha engravidado de namorado que escondia de mim, que ficou com medo de contar porque eu ia ficar brava, que escondeu gravidez usando roupas largas, que no dia 9 de dezembro entrou em trabalho de parto enquanto estava sozinha em casa, que deu à luz no banheiro em cima do vaso sanitário sem nenhuma ajuda, que bebê nasceu e chorou, que entrou em pânico total olhando para bebê minúsculo chorando sem saber o que fazer, que pegou toalha e colocou sobre o rosto do bebê apertando até parar de chorar, que depois limpou tudo, colocou o bebê morto e toalha dentro de mochila velha e escondeu no fundo do armário, e que tentou esquecer que tinha acontecido vivendo como se nada tivesse acontecido. Confissão dela foi gravada, filmada, foi colhida na presença de advogada de defesa, que foi designada imediatamente porque Luana era menor de idade. Luana foi levada para a delegacia, eu junto. Pesadelo continuou com horas de interrogatórios. Exames médicos mostraram que Luana tinha sinais físicos compatíveis com parto recente, mesmo após 3 meses. Corpo ainda estava em processo de recuperação. A autópsia do bebê posteriormente confirmou que era menino, que tinha nascido vivo, que causa da morte foi asfixia mecânica, sufocamento, homicídio sem dúvida possível. Luana foi indiciada por infanticídio, que é homicídio de recém-nascido cometido pela mãe sob influência de estado puerperal, que tem pena reduzida de 2 a 6 anos, reconhecendo a alteração mental que parto causa, e por ocultação de cadáver, que adiciona mais 1 a 3 anos. Como era menor de 16 anos no momento do crime, caso foi para a Vara da Infância e Juventude, poderia receber medida socioeducativa de internação em instituição para menores ao invés de prisão convencional se fosse adulta. Mas ainda assim enfrentava consequências severas, incluindo possível internação por até 6 anos, que é máximo permitido para menores no sistema brasileiro. Defesa de Luana argumentou que ela sofreu episódio psicótico pós-parto imediato, causado por parto traumático solitário em adolescente não preparada, que estava em estado dissociativo quando sufocou o bebê, que não teve intenção premeditada de matar, mas agiu em pânico absoluto sem capacidade de raciocinar claramente. Psiquiatras forenses avaliaram Luana extensivamente. Diagnóstico foi transtorno dissociativo agudo no momento do parto, episódio psicótico breve relacionado a estresse extremo do parto solitário, possível depressão pós-parto que se manifestou após crime, todos fatores que comprometeram capacidade dela de compreender plenamente ações e consequências no momento crítico. Promotoria argumentou que mesmo sob estresse Luana fez escolhas conscientes de esconder gravidez, de não buscar ajuda durante parto, de sufocar bebê ao invés de ligar para a emergência, de esconder corpo por 3 meses ao invés de reportar imediatamente, que sequência de decisões mostrava algum nível de consciência e controle que justificava punição mesmo com atenuantes de idade e estado mental comprometido. Caso foi complexo sem resposta clara sobre até que ponto Luana era responsável por ações dela versus até que ponto foi vítima de circunstâncias terríveis e mente adolescente imatura incapaz de lidar com situação impossível. Processo judicial levou 6 meses. Audiências múltiplas, testemunhas incluindo professores de Luana, amigas, profissionais de saúde mental, todos tentando reconstruir o que tinha acontecido e avaliar culpabilidade e necessidade de punição versus tratamento. Eu testemunhei sobre não ter percebido gravidez, sobre relacionamento que tinha com Luana, sobre falhas minhas como mãe em criar ambiente onde filha se sentisse segura revelando gravidez indesejada. Culpa que sinto é indescritível. Minha filha passou por gravidez e parto solitário aterrorizante sob meu teto, sem eu perceber. Deu à luz e matou o bebê enquanto eu estava trabalhando para sustentar ela. Escondeu o corpo durante 3 meses enquanto vivíamos juntas. E eu não notei nada. Falhei em todos os níveis como mãe. Sentença final veio há 2 meses. Juiz considerou atenuantes de idade de Luana ao tempo do crime 16 anos, de estado mental comprometido durante ato, de falta de antecedentes criminais, mas também considerou gravidade de tirar vida de recém-nascido indefeso e de ocultar corpo por 3 meses. Luana foi sentenciada a 4 anos de internação em instituição socioeducativa de segurança média, com possibilidade de progressão para regime menos restritivo, após 2 anos se comportamento for adequado e avaliações psicológicas mostrarem progresso. Vai completar 18 anos internada, vai sair quando tiver 20 anos, vai ter registro criminal que vai afetar a vida inteira dela, mas vai ter chance de recomeçar após cumprir pena, ao contrário do bebê que matou, que não teve chance nenhuma. Luana está internada desde sentença há 2 meses. Visitei ela 3 vezes até agora.
Visitas são supervisionadas em sala com vidros separando. Conversamos por telefone olhando uma para a outra através de barreira física que simboliza a distância emocional que cresceu entre nós. Luana está em terapia intensiva na instituição. Toma medicação para depressão e ansiedade. Participa de aulas educacionais. Faz terapia ocupacional. Rotina estruturada que oferece mais estabilidade do que teve em casa comigo. Ela expressa remorso profundo pelo que fez. Chora toda vez que conversamos. Diz que não consegue acreditar que matou o próprio filho. Que tem pesadelos constantes. Que se odeia por ter feito algo tão horrível. Mas remorso não traz bebê de volta. Não desfaz trauma que causou a todos envolvidos. Corpo do bebê foi enterrado após ser liberado de investigação. Pequeno caixão branco em cemitério público. Funeral minúsculo com apenas eu, Luana que foi levada algemada com escoltas. E padre que fez oração breve. Lápide tem inscrito apenas bebê masculino com data estimada de nascimento e morte no mesmo dia em dezembro de 2023. Não tem nome porque Luana nunca nomeou ele. Para sistema e para mundo, ele é apenas estatística de infanticídio. Mas era meu neto que nunca conheci, que morreu antes de ter chance de viver, que foi enterrado sem nome, sem luto adequado, sem ninguém além de mim para lamentar a existência curta dele. Investigação revelou mais detalhes sobre gravidez de Luana através de entrevistas com amigas dela, que sabiam parcialmente da situação. Pai do bebê foi identificado como adolescente de 17 anos que Luana namorava escondido de mim. Ele foi questionado, mas não enfrentou acusações porque não sabia de gravidez. Luana nunca contou para ele. Terminou o relacionamento quando descobriu que estava grávida sem dar explicação. Ele ficou chocado descobrindo meses depois que tinha tido filho com Luana, que foi morto por ela. Ofereceu depoimento, mas não quis envolvimento posterior. Era adolescente assustado que também era vítima de situação horrível de certa forma. Amigas de Luana admitiram que suspeitavam que algo estava errado com ela durante meses que estava grávida, que notaram mudanças no corpo dela e no comportamento. Mas Luana negou estar grávida sempre que perguntavam. Disse que estava apenas ganhando peso, que tinha problemas hormonais, inventou desculpas que amigas aceitaram porque não queriam acreditar que a amiga delas de 16 anos estava grávida escondendo de todos. Ninguém reportou suspeitas para adultos responsáveis, escola não notou nada. Sistema completo falhou em identificar adolescente grávida em risco que precisava desesperadamente de intervenção. Reflito constantemente sobre o que poderia ter feito diferente para prevenir tragédia. Lista de falhas é longa e dolorosa. Deveria ter prestado mais atenção em mudanças físicas de Luana, mesmo sutis. Deveria ter insistido em consultas médicas regulares durante a adolescência. Deveria ter criado um ambiente de comunicação mais aberto, onde Luana se sentisse confortável revelando gravidez, ao invés de esconder por terror de reação minha. Deveria ter educado ela mais profundamente sobre sexo, contracepção, opções em caso de gravidez indesejada, incluindo aborto legal em casos permitidos ou adoção. Informações que poderiam ter salvado vidas se Luana soubesse que tinha escolhas além de esconder. Para outras mães de adolescentes, história serve como alerta devastador sobre a importância de observação atenta, de criar comunicação aberta sem julgamento, de educar adequadamente sobre reprodução, de fazer consultas médicas regulares que podem detectar gravidez, mesmo quando o adolescente esconde. Gravidez pode ser escondida especialmente em adolescentes que naturalmente ganham peso e usam roupas largas. Neguem para si mesmas que estão grávidas por medo ou trauma, e que têm acesso limitado a adultos confiáveis. Sinais incluem ganho de peso concentrado na área abdominal, mudanças de comportamento como isolamento ou irritabilidade aumentada, uso de roupas progressivamente mais folgadas, reclamações frequentes de dores abdominais, alterações em ciclo menstrual que adolescente pode esconder. Sistema educacional brasileiro falha miseravelmente em educação sexual adequada, maioria das escolas oferece apenas informação básica superficial, muitas escolas nem isso por pressões de grupos conservadores que se opõem à educação sexual abrangente. Resultado é adolescentes como Luana que engravidam sem entender completamente como chegaram naquele ponto, que não sabem opções disponíveis, que entram em pânico e tomam decisões horríveis com consequências permanentes. Precisamos de educação sexual obrigatória abrangente desde cedo, acesso a contraceptivos gratuitos, informação sobre aborto legal nos casos permitidos, rede de apoio para adolescentes grávidas que garanta que nunca precisam passar por gravidez e partos solitários aterrorizantes. Infanticídio cometido por mães jovens em pânico durante ou imediatamente após parto é mais comum do que a sociedade reconhece. Casos aparecem nas notícias ocasionalmente, mas muitos nunca são descobertos. Bebês enterrados em quintais, jogados em lixo, abandonados em locais públicos,
Mães adolescentes desesperadas que tomam decisões impensáveis em momentos de pânico absoluto. Não estou defendendo ou desculpando ações. Matar recém-nascido é crime horrível sempre. Mas contexto importa para entender como prevenir. Punir adolescentes severamente sem abordar falhas sistêmicas que levaram ao crime não previne próximo caso. Precisamos de abordagem que combina responsabilização individual com mudanças estruturais sociais. Vivo agora em casa vazia sem Luana. Quarto dela permanece fechado, exatamente como estava quando perícia liberou cena de crime. Não consigo entrar, não consigo mexer em nada. Armário onde corpo foi encontrado foi queimado por empresa de limpeza especializada que contratei porque não conseguia lidar com espaço contaminado por morte. Trabalho continua porque preciso sobreviver financeiramente, mas funciono automaticamente. Vida perdeu cor e significado. Perdi neto que nunca conheci. Perdi filha para sistema de justiça juvenil por 4 anos e mesmo quando voltar nunca será a mesma pessoa. Perdi vida que conhecia. Terapia é obrigatória para processar trauma múltiplo, diagnosticada com TEPT e depressão maior. Tomo medicação que ajuda minimamente, sobrevivo dia após dia sem propósito claro, além de aguardar libertação de Luana em 4 anos, quando terá 20 anos, e tentaremos reconstruir alguma forma de relacionamento das cinzas do que tínhamos antes. Não sei se perdoo Luana pelo que fez. Amor maternal não desaparece, mas está misturado com horror e incompreensão de como filha minha foi capaz de tirar vida de próprio filho, bebê que era meu neto, círculo vicioso de amor e horror que não sei como resolver. Quando Luana sair em 4 anos, vai enfrentar mundo cruel com registro criminal de infanticídio, vai ter dificuldade encontrando emprego, relacionamentos, construindo vida normal, estigma vai segui-la permanentemente mesmo tendo cometido crime quando era menor e em circunstâncias atenuantes. Sociedade não perdoa mulheres que matam próprios filhos mesmo quando o contexto é considerado, vai ser julgada duramente por resto da vida. E parte de mim acha que é justo porque tirou vida inocente. Mas outra parte de mim, como mãe dela, sofre sabendo que vida dela também foi destruída por sequência de decisões terríveis tomadas quando era jovem demais e assustada demais para lidar adequadamente. Visito o túmulo do bebê semanalmente, levo flores, fico ali conversando com lápide sem nome, pedindo desculpas por ter falhado em proteger ele antes mesmo de nascer, por não ter percebido que mãe dele precisava de ajuda desesperadamente, por tragédia completa que poderia ter sido evitada se apenas tivesse prestado mais atenção, se tivesse sido mãe melhor, se sociedade tivesse falhado menos espetacularmente em educar e apoiar jovens vulneráveis. Bebê sem nome enterrado em cova pequena representa a falha coletiva de todos nós. Não apenas de Luana, que segurou toalha sobre o rosto dele até parar de respirar, mas minha por não ter percebido, do pai que não sabia, de amigas que suspeitavam, mas não falaram, de escola que não educou adequadamente, de sistema de saúde que não foi acessível, de sociedade que estigmatiza adolescentes grávidas, ao ponto delas esconderem até consequências se tornarem fatais.